Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 10. Vamos fazer a leitura e depois eu explico um pouquinho do pano de fundo e a gente interpreta o tempo, o trecho que a gente quer fazer uma reflexão e vamos fazer uma reflexão nesse tempo. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 10, diz assim: Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado dado para comigo, pelo qual, na verdade, estavas lembrando, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, como na fartura, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em participar das minhas aflições. Sabei, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, somente vós, pois, enquanto ainda estava em Tessalônica, supriste minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas em tudo, até em excesso, tendes amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que me enviaste, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A carta que Paulo escreve a Filipenses, ela é uma carta da qual Paulo estava preso, a gente acredita que provavelmente em Roma, no ano mais ou menos de 62. E a Bíblia diz que nesse trecho, nesse tempo aqui, a igreja de Filipenses, obviamente sabendo, de que Paulo estava preso e talvez essa prisão geraria a morte de Paulo, nessas circunstâncias a gente acredita que mais ou menos foi isso que aconteceu, a gente percebe a igreja triste. E Paulo escreve à igreja falando, olha, fiquem alegres, Ele usa muito esse termo, alegrai-vos no Senhor, Porque independente de todas as situações, nós estamos em Cristo. E ele vai dizer, por exemplo, para a igreja, um verso muito interessante que ele diz assim, olha, se eu morrer, eu estarei plenamente com Cristo. E se eu viver, eu estarei com vocês, o que também é um prazer para mim. Então, ou seja, eu serei vitorioso de qualquer forma. E aí ele diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu também estarei em Cristo. Então fiquem alegres, porque nós estamos em Cristo, cumprindo com a missão de Cristo, vivendo pelo Evangelho. E quando a gente vive pelo Evangelho, a gente é vitorioso em qualquer circunstância, de qualquer momento, em qualquer momento, Cristo sempre nos fará vitoriosos e nós sempre estaremos com Ele, independente das circunstâncias que nós enfrentemos. Então se alegrem, busquem viver uma vida correta, busquem ser pessoas que busquem a Deus, como ele vai dizer no texto de Filipenses, faça com que as súplicas e as orações de vocês sejam conhecidas pelo Deus de vocês, Pensem naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é justo, naquilo que é correto. Lembrem, por exemplo, da humilhação de Jesus Cristo, que era Deus, não se fez igual a Deus antes, se tornou servo e como servo foi até uma morte de cruz. Texto que a gente já fez uma reflexão aqui. Sejam parecidos com Cristo, tenham o mesmo sentimento de Jesus entre vocês, de amor, de compaixão e principalmente de humildade. Paulo está escrevendo uma carta bem pessoal para a igreja, que era uma das comunidades que Paulo ajudou a iniciar, a fundar diante das suas viagens missionárias. A igreja de Filipos é obra do trabalho missionário do apóstolo Paulo e é uma igreja que Paulo investiu para que esta fosse uma comunidade firme e forte nessa região, assim como Paulo também investiu em outras cidades pregando o Evangelho e até mesmo passando um bom período nessas cidades. A Bíblia diz que em Filipenses capítulo de número 4, Paulo está falando justamente sobre a gratidão dele pela igreja de Filipenses, porque Filipenses foi uma igreja que ajudou o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não vivia receber, ele era um missionário, ele era um apóstolo, ou seja, a palavra apóstolo, que hoje todo mundo quer se chamar de apóstolo, e ninguém às vezes sabe o significado da palavra apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, só isso. Às vezes a gente acha que é apóstolo, nossa, eu sou um apóstolo de Deus, e nada disso. O apóstolo era só o enviado. Paulo era um apóstolo, ou seja, era um comissionado da parte de Deus para a pregação do Evangelho.
Ou seja, não havia nenhum glamour nisso, pelo contrário, havia o exercício do amor, da misericórdia, da doação plena de Paulo em fazer isso em muitas cidades do chamado mundo antigo. E Paulo fazia isso sendo sustentado por si mesmo. Paulo era fazedor de tendas e onde ia fazia suas tendas e, obviamente, vendia o seu trabalho e com esse recurso ele se sustentava e também pagava suas viagens e o seu percurso indo de cidade a cidade pregando o evangelho. É interessante lembrar que, obviamente, como todo vendedor e também por muitas situações que o apóstolo Paulo passou, de ser apedrejado, de ser açoitado, de naufragar, o apóstolo Paulo também passou necessidades. Ele fala que uma das necessidades que ele passou foi em Tessalônica e ele diz que a igreja de Filipenses o ajudou e o ajudava também nesse tempo, suprindo as suas necessidades, e ele ficava muito feliz e muito agradecido pela igreja e pela generosidade da igreja, que era uma igreja muito generosa, um perfil muito generoso. Mas a Bíblia diz que Paulo, no verso 12 e 13, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, sei passar necessidades, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas. Tenho tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é muito legal porque quando Paulo está falando sobre esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo está falando de acordo, está falando segundo as suas necessidades, entende? Paulo está falando a respeito das dificuldades que ele passava, de muitas vezes não ter alimento, de não ter provisão para continuar nesse caminho de pregação do evangelho. Não há aqui nenhuma busca de algo pessoal, de sonho pessoal, de sentimentos humanos, de desejos humanos, de perspectiva humana. Há aqui um homem querendo unicamente pregar o evangelho e dizendo que Deus o fortalecia para que ele conseguisse continuar cumprindo com essa missão de pregador do amor, da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas, independente da situação que ele estivesse passando. E às vezes a gente usa esse versículo muito fora de contexto, não é? Às vezes a gente fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes olhando para a nossa vida, para a nossa história, para os nossos problemas e para as nossas situações, usando esse versículo como se ele fosse uma desculpa para que Deus, uma desculpa assim, como se Deus tivesse que nos fortalecer para que nós alcancemos os nossos objetivos. E isso não é verdade, não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que Deus fortalece aqueles que vivem pela pregação do Evangelho, que Deus fortalece aqueles que têm necessidades e que passam por situações justamente porque estão proclamando a verdade do Evangelho, o amor do Evangelho, a graça do Evangelho de Cristo Jesus. Não se aplica a desejos pessoais, se aplica a buscar o reino de Deus. Se você associar, por exemplo, esse versículo com as frases, com a história que Jesus contou aos seus discípulos e também a uma multidão, a gente acredita que o Sermão do Monte, Jesus estava sentado e uma multidão o ouvia, Mateus capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 6, Jesus diz para aquela multidão e também para os seus discípulos, de que faz um questionamento, fala, olha os pássaros. Os pássaros eles não plantam e não colhem, mas Deus dá o sustento a eles todos os dias. Será que vocês não valem mais que muitos pássaros? Então, façam o quê? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com o que vocês haverão de vestir, de comer, não é? De beber. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? O comer e o vestir e o beber. Não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com ser um super crente, não tem nada a ver com poder fazer tudo porque Deus estará comigo, porque eu sou um homem da justiça, porque Deus fortalece os seus. Nada disso. Tem a ver com viver pelo reino, viver pelo amor, viver para Cristo Jesus, viver em Cristo Jesus. Quando você vive em Cristo Jesus e para Cristo Jesus, você recebe sim o auxílio do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, para sustentar você diante de todas as necessidades, sejam elas físicas, mas sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam circunstâncias das quais nós estamos passando, das quais, por exemplo, Paulo estava preso, dos quais nós estamos passando, de que nos entristece, nos traz, não é? Às vezes um pouco de aflição, um pouco de medo,
mas em Cristo Jesus nós podemos ter a consciência de que se há em nós o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a compaixão de Cristo, e se há em nós a transparência de tudo isso às pessoas, a transmissão disso para as pessoas, se há esse desejo de viver pelo Evangelho, a palavra de Deus diz que nós seremos sustentados, nós seremos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus e pela própria pessoa de Deus. É importante entender que Deus deseja fortalecer, abençoar, cuidar, gerenciar dos seus filhos, mas muitas vezes os seus filhos estão mais preocupados com seus desejos pessoais e seus caprichos e seus sonhos, seus objetivos, suas queixas, suas dores, suas máculas, seus problemas, do que muitas vezes preocupados em transmitir graça e amor àqueles que estão perdidos. E aí o nosso evangelho vira um evangelho completamente egocêntrico, onde Deus tem que ficar atendendo às nossas necessidades todos os dias até que o Senhor Jesus Cristo volte. Quando na verdade o evangelho é completamente diferente. O evangelho é quando Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz: todo o poder me foi me dado no céu e na terra, então eu os envio. Vão e preguem a palavra. Preguem essas verdades que vocês viram e entendam que enquanto vocês fazem isso pelo caminho, ir de pregar o evangelho, ou seja, enquanto vocês estão indo, a tradução ali da condição do verbo no imperativo grego, enquanto vocês estiverem indo, preguem o evangelho e entendam que Deus há de suprir todas as necessidades de vocês para o cumprimento dessa missão. Que a gente entenda que esse é o desejo de Deus, que a gente seja assim fortalecido e sustentado por Ele, mas para que a gente demonstre amor e misericórdia todos os dias às pessoas. Porque esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho do qual a gente está preocupado em proclamar salvação àqueles que estão perdidos e não buscar de Deus os nossos caprichos e muitas vezes os nossos sonhos tão egoístas. Vamos orar? Deus, a gente agradece ao Pai a Tua palavra e pede para que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, supra as nossas necessidades para que consigamos testemunhar, ó Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor do Senhor Jesus Cristo e, ó Deus, o desejo que o Senhor tem, ó Deus, de salvar a vida das pessoas. Nós buscamos tantos tesouros, ó Deus, nessa terra, esquecemos que o tesouro que pertence ao Senhor são a vida das pessoas, a criação Tua, Deus, que muitas vezes está perdida, que precisam, ó Deus, ser reconectadas contigo por meio do Teu Evangelho, que é pregado por cada um de nós, por meio do amor e da misericórdia. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, pregando o Evangelho e testemunhando do Teu amor. Nós clamamos, ó Deus, nós oramos, que consigamos cumprir com isso, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você consiga viver fortalecido em Cristo Jesus, assim como Paulo também foi, para a pregação do Evangelho do Reino, até que o Senhor Jesus Cristo volte e nos abençoe com a sua presença plena e eterna de uma vez por todas. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.